Olá, você está no canal Zion Linhares. Saiba como aumentar sua intimidade com Deus em 5 passos. Ser íntimo de Deus é algo que todos devemos buscar, não é somente para certas pessoas ou grupos. Deus ama a todos e deseja um relacionamento íntimo com todos. O salmista já disse: "Mas para mim a felicidade é me aproximar de Deus. É por minha confiança no Senhor Deus." Se seguirmos as instruções bíblicas, meditamos nelas dia e noite, certamente seremos filhos íntimos do Pai. Intimidade é sinônimo de familiaridade, conforto, confiança, amizade. Significa ser íntimo em que há muita proximidade. Aqui estão 5 dicas que vão te ajudar a aumentar a intimidade com Deus. Primeira dica: conhecer a sua palavra. Ninguém tem intimidade com quem não conhece, e ler a Bíblia é a melhor forma de conhecer a Deus. Devemos fazer como os salmistas nos diz: "Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti." Um dos principais propósitos da Bíblia é transformar a nossa vida. Podemos perceber em Hebreus capítulo 4, versículo 12, onde diz: "Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração." Quando conhecemos a Bíblia, vamos conhecendo Deus. Gera-se intimidade, adquirimos confiança e sabemos esperar em Deus, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Pela Bíblia, nós conhecemos quem é Deus. Segundo item: ter tempo de oração e jejum. Jesus sabia que seus discípulos nunca compreenderiam plenamente o seu exemplo de oração, se não entendesse primeiramente os princípios da oração. O objetivo da oração nunca deve ter como foco ser o centro da atenção das pessoas, mas sim a aprovação do Senhor Jesus. Jesus disse certa vez: "Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará." Você ouviu aí como é que você deve fazer para quando quiser orar a Deus, principalmente quando é uma coisa particular entre você e Ele. Tem certas horas que você vai orar em grupo, aí é outra história, né? Lembre-se também que Jesus, na sua missão, ele ensinou as pessoas, além da oração, ele pediu que o jejum. O jejum também traz proximidade e intimidade com o Senhor, pois deixa-se em segundo plano a própria vontade para se ouvir a voz de Deus e abster-se de alimentos ou outras coisas necessárias para estar em total dependência de Deus. Há alguns exemplos bíblicos que tiveram uma vida de oração contínua e regular, que também faziam jejum. Isso tornava-os mais sensíveis para ouvir e falar de Deus, sendo assim mais íntimos e amigos do Senhor. Você quer realmente ter uma intimidade grande com Deus? Então, orar e jejuar. Outro item: ser obediente. A obediência ao Senhor foi sempre visível na vida de Jesus. Disse Jesus: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou", e concluiu a sua obra. Está lá em João capítulo 4, versículo 34. Em outras passagens bíblicas, Jesus declarou: "Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou." Está em João, capítulo 6, versículo 38. Obediência é um posicionamento feito com disciplina e compromisso. Podemos observar, quando o rei Saul desobedeceu a Deus,
recebeu uma advertência. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Percebemos que pelo fato de não ter obedecido, Saul foi rejeitado como rei de Israel. Temos muito a ganhar em sermos obedientes ao Senhor. O próprio filho foi obediente até a morte. Quanto mais somos obedientes, somos mais íntimos. E quanto mais íntimos de Deus, mais desejamos fazer sua vontade. Você pode lembrar também da obediência de Maria. Obedeceu tudo como Deus mandou o recado pelo arcanjo Gabriel. Quer intimidade com Deus? Seja obediente a Ele. E como é que você vai ser obediente a Ele? Conhecendo a palavra dEle. Um outro item para ter muita intimidade com Deus: viver em comunidade. Quando experimentamos a intimidade com Deus, ficamos tão animados que queremos compartilhar isso com os outros, inclusive com as pessoas que têm a mesma fé que a gente e até as que não têm. Existem duas coisas que não podemos fazer sozinhos. Zion, quais são essas coisas que a gente não pode fazer sozinho? Uma é casar. Para casar tem que ter um homem e uma mulher. E a outra é ser cristão. Para a gente ser cristão, não dá para viver isolado, sozinho. Não. Jesus é um ser relacional. É por isso que quanto maior for nossa intimidade com Ele, iremos ser mais próximos e intencionais com a relação às pessoas. Aí está a importância da convivência em comunidade. Carta de João, 1, capítulo 1, versículo 7. Um outro exemplo bíblico que podemos entender está em João, primeira carta, capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não se vê. O apóstolo Paulo continua com mais uma instrução. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Está na carta de Efésios, capítulo 2, versículo 19. Jesus deixa-nos esta orientação clara, que todos sejamos um no Senhor. Mesma unidade, mesmo compromisso, mesma vida, mesma intimidade. Uma vida em comunidade. Olha, ter um coração grato muda tudo em nossa vida. Saiba disso. Saber reconhecer que Deus tem dado a oportunidade de desfrutar da vida. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Está também em um dos salmos. Por isso, que a gratidão e o louvor caminham juntas. Pois quando louvamos ao Senhor, demonstramos nossa gratidão e reconhecemos sua bondade. Sejamos gratos sempre, independentemente das circunstâncias, pois Ele sempre tem o melhor para nós. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Também em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Ter um coração grato gera intimidade com o Senhor. Saiba disso. Deus abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, Maria e José, minha família, vossa é. Canal Zion Linhares.